Para nós, o motivo de alegria, estamos aqui esta noite, crendo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Romanos capítulo 14, verso 1. Romanos capítulo 14, verso 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Meu Deus. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 14, dando continuidade, desde o capítulo 12, Paulo começa a tratar com a igreja como deve ser o proceder. Agora Paulo vai entrar numa questão que estava ocorrendo na igreja de Roma, que ocorria nas demais igrejas, como em Corinto, a divisão. A divisão de Coríntios não era por causa de comida, era por causa de líderes. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, outros de Jesus. E então Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros de Deus, que Apolo plantou, Paulo regou, mas é Deus que dá o crescimento, de maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas aqueles que dá o crescimento. Aqui no capítulo 14, a palavra de Deus vai tratar desses assuntos, a diferença, a diversidade de opiniões no meio cristão, em assuntos a qual a Escritura não é específica, sobre o tipo de alimentação. Uns são vegetarianos, outros só comem carne. Estava vendo isso na igreja de Roma. Por quê? Porque muitos judeus, aqui nós vamos no capítulo 14, primeiro versículo: receber o que está enfermo na fé. Então tem duas características de cristão: o cristão forte na fé e o cristão doente, fraco, enfermo na fé. O que está forte, o que cresceu, que tem maturidade espiritual, o que come alimento sólido, e aquele que ainda precisa de leitinho para beber, que é enfermo, que é fraco na fé. E esses cristãos fracos na fé estavam sofrendo. Por quê? Porque eles se convertiam, assim como os fortes. Os fortes na fé se convertiam, os judeus, e eles sabiam que a lei de Moisés havia sido abolida. Então, eles já não participavam mais dos rituais, da circuncisão, do sacrifício de animais e de tantas outras ordens do Antigo Testamento. Eles já não faziam mais. Então, os judeus fracos na fé, que tinham crido em Jesus, se escandalizavam com a atitude deles. Porque no judaísmo era proibido comer qualquer tipo de animal. Só podia se comer animal puro. Então, os judeus que se convertiam, tinham uma visão aberta, como teve Paulo, para a graça de Deus, eles comiam animais impuros. Então, eles escandalizavam a fé dos judeus fracos, porque eles não aceitavam isso. Eles achavam que a pessoa que aceitasse Jesus deveria continuar seguindo as regras, os rituais do Antigo Testamento. E, da mesma forma, os gentios. Os gentios se convertiam
a Deus, e havia as duas classes, os gentios fortes na fé e os gentios fracos. Os gentios haviam um costume em Roma de comida sacrificada a ídolos. Só que os gentios fortes na fé, eles comiam daquela comida sem nenhum problema na sua consciência. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo não era ídolos, não era nada para Deus. Que a comida não era impura, mas era pura porque foi Deus que criou. Então Satanás não conseguia deixar a comida impura. Aí nós vemos casos de pastores que comem frango de macumba e não acontece nada. Por quê? Porque para eles, esse Deus, a qual as pessoas acreditam, não tem nenhum poder. Então, esse era o cristão forte, o gentil forte. Agora tinha o fraco da fé, que se visse, por exemplo, o pastor José comendo algo que foi sacrificado a ídolo, alguma carne, ou algum refrigerante, alguma marca famosa, porque tem várias marcas aí, até tem muito disso na internet, que o cristão não pode comer tomar Coca-Cola porque é do diabo, é consagrado ao diabo, e tantas coisas. Então os cristãos fracos viam eles comendo aquela comida, tomando aquela bebida, colocando nos dias de hoje, consagrado aos ídolos, para vender mais, para ser próspero. Então eles achavam que aquelas pessoas estavam pecando, mas elas não estavam pecando. Por quê? Porque nós vamos ver nesse capítulo 14, que esses assuntos no que diz respeito à comida não são importantes e nem essenciais na nossa fé, não são doutrina bíblica, são apenas questão de opinião humana, de bom senso de cada ser humano, mas não um consenso da Escritura. Pois desde que houve a graça, o Novo Testamento, nenhum tipo de comida mais é proibido. Nenhum tipo de carne, alimento é proibido. Então, quantas vezes eu já vi pessoas ensinarem e dizer, olha, tudo que você for comer, olha a Deus antes, tome cuidado, porque isso aí pode ser oferecido a uma entidade. Assim, várias marcas. Eu acho que tem uma marca de arroz, não sei se é arroz ou feijão, Sete Fresh. O arroz ou feijão, a marca é Sete Fresh. É o consagrado a um demônio, chamado Sete Fresh. Então, o cristão que é fraco na fé, vê aquilo já não come daquele feijão. Acho que aquilo é amaldiçoado. Não é amaldiçoado, não. É abençoado porque foi Deus que criou a criação. Satanás não tem poder de amaldiçoar nenhuma criação de Deus, a qual o cristão já está em Cristo, nenhuma maldição há sobre ele mais, porque está em Cristo. Então aqui está vendo essa grande controvérsia. Um cria que de tudo se podia comer, e o outro, que era fraco, comia legumes, ou seja, não era um cria nessa palavra de Deus, outro cria na outra não. Um cria na sua própria opinião, que tudo era lícito para eles comerem, outro que era fraco, só comia legumes. Então, alguns que se convertiam em Roma, se abstiveram totalmente de comer carne. Não comiam carne, só vegetais, só legumes. E o que acontecia? O que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então houve a divisão por causa disso. O que comia, julgava o que não comia. E o que não comia, desprezava aquele que comia. Então, essa controvérsia aconteceu, e é muito interessante nós notarmos que hoje não é diferente. Hoje também acontece essa controvérsia no meio cristão, no meio evangélico. Pessoas que desprezam umas às outras, porque uma tem um costume, a outra tem outro costume, uma acredita que mulher não pode cortar ponto de cabelo, o outro acredita que a mulher tem que usar um véu para orar, o outro acredita que a mulher não pode usar brinco, o outro acredita que o homem tem que pregar o terno e gravata. Eu sempre vi o pregador desse jeito, o pastor José sem gravata, para ele é um escândalo. Então são tudo isso, irmãos, são opiniões humanas. Eu estou falando isso por quê? Porque a igreja se dividiu por causa desses assuntos. Só por causa de uma gravata, a igreja se dividiram, por causa de usar ou não usar o véu, a igreja se racharam, transformando-se dois, ou seja, por causa de opiniões que não estão explícitas na Bíblia, que não estão explícitas na Escritura. Um crê que pode assistir televisão, outro crê que não pode, e até prega proibido, e despreza as outras denominações que assistem a televisão. Então isso acontece muito, irmãos. Essa palavra é atual. Hoje a controvérsia não é por causa de comida. Porque o brasileiro hoje não foi criado nessa cultura dos judeus. Os judeus já nasciam
debaixo da lei. Seus pais ensinavam a eles, olha, você tem que comer esse alimento é proibido, é imundo, porque a lei de Moisés assim mandava. Então, eles já cresciam com essa mentalidade. Então, quando eles se convertiam e eles descobriram que pela graça nenhum animal mais era impuro, porque Deus tinha purificado, como Deus mostra para o apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, então muitos ficavam duvidosos, muitos aceitavam a fé e muitos ficavam duvidosos. Então houve a controvérsia, assim também como os gentios. Então, Romanos capítulo 14 não vai falar quem está certo ou quem está errado, mas vai ensinar como devemos tratar os dois grupos de pessoas, como devemos conciliar, trazer a unidade e o amor uns para com os outros. Então aqui não está falando sobre heresia, não está falando sobre algo que nega a divindade de Jesus, como fazem algumas seitas que negam as verdades fundamentais da Escritura, não. Aqui está falando de coisas pequenas, de moscas, de mosquitos, como os fariseus que coavam mosquito e engoliam camelos. Então, aqui vai falar de minúcias, coisas pequenininhas que dividem a humanidade. Então, uma dessas coisas é a comida, que estava dividindo a igreja. Controvérsia. Qual era a controvérsia? O que comer e o que beber? Era uma controvérsia na igreja de Roma. Com quem comer? Será que eu devo comer só com cristãos? Ou eu posso comer na mesa com ímpios? Eu posso comer? Então havia essa controvérsia. E isso foi escândalo, porque os fariseus, quando observavam, eles observavam Jesus comendo com pecadores, com prostitutas, ladrões, pessoas da pior espécie. Eles murmuravam e diziam, olha, este come com pecadores. E se nós aplicarmos o Salmo 1, o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado é aquele que não anda no meio do caminho dos ímpios. Mas se você observar entre o Salmo 1 e a atitude de Jesus, Jesus não desobedeceu ao Salmo 1, Jesus não... Por quê? Porque ele estava no meio dos pecadores, mas ele não era pecador. Ele estava no meio dos ímpios, mas não ouvia o conselho dos ímpios. Ele dava conselho aos ímpios. Então, um cristão, o que ele deve fazer? Por exemplo, se ele vai numa festa de aniversário, a qual só pessoas ímpias, talvez até no meio da sua família ímpios, ele vai lá, no meio da sua mãe, do seu pai, que não é crente, que é ímpio, tem seus irmãos ali que bebem, que fumam, falam palavrões, falam besteira, no meio do seu serviço. O que um cristão deve fazer? Deve se distanciar deles ou estar entre eles? Estar entre eles e fazer a diferença nisso. Por quê? Porque pecadores não estão dentro da igreja somente, estão lá fora, e lá fora devemos pregar o Evangelho. Então havia essa controvérsia. Eles queriam montar como se fosse um monastério de padres. O que é um monastério? Aqueles padres que se reúnem, vão para um lugar separado e eles ficam vivendo isoladamente da sociedade. Eles não têm contato com outras pessoas, eles ficam ali só no monastério, os monges, só ficam ali enclausurados, fazendo orações, jejuns. E o que vale isso, irmãos? O que vale isso se não ganhar almas? O que vale isso? Eu catar minhas coisas, me isolar num lugar, ficar longe da humanidade. Se o Evangelho de Jesus nos manda ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então não é essa a vontade de Deus, a separação dos pecadores, mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas se eu for santo em Jesus Cristo, irmãos, eu posso ser santo no meio dos pecadores, em qualquer lugar. Isso está cheio na Bíblia. Daniel foi santo na Babilônia, José foi santo no Egito. Então, onde nós estivermos, seja no meio ímpio do trabalho, no meio ímpio escolar, de faculdade, onde for, devemos andar em santificação. Então, essa controvérsia acontecia. Com quem eu devo comer? Onde eu devo comer? Onde é o lugar para mim comer? Até isso havia briga na igreja de Roma. Aonde eu devo comer? É em casa? É na igreja? É naquele restaurante? É naquele lugar? Então são coisas, irmãos, que a Bíblia não dá uma claridão da vontade de Deus. Aonde eu devo comer? Com quem eu devo comer? Também outra controvérsia que nós vemos no texto. Que dia guardar como sábado? Está no versículo 5 lá. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Isso aqui também é controvérsia. O sábado, o adventismo do sétimo dia, a congregação cristã também rachou, se hoje existe a congregação cristã do sétimo dia e a congregação cristã do Ministério de Jandir. Então, se rachou.
e outras denominações que professam que devem guardar o sábado como o dia do Senhor. Outros cristãos também que professam que devem se guardar o domingo como o dia do Senhor, porque foi o domingo o dia da ressurreição. Mas se você vasculhar o Novo Testamento, a palavra de Deus não diz um dia específico que você deve guardar como sábado, como domingo, como segunda, como terça. Pelo contrário, a palavra diz que cada um faz distinção do seu dia. Eu sou dessa opinião, irmãos, que todo dia é dia do Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo dia eu devo orar sem cessar, eu devo andar com Deus, andar na presença de Deus, em piedade, em amor para com Deus e para com o próximo. Não somente um dia da semana. Até porque hoje no mundo que vivemos, as empresas geralmente trabalham 24 horas, todos os dias. Não existe mais domingo ou sábado. A maioria das empresas, todos os dias trabalham, exceto o banco, alguns comércios que fecham de domingo, mas a maioria trabalha 24 horas. Até mesmo de noite eles trabalham. Então, se eu ser cristão, trabalhar de domingo, ou de sábado, ou de madrugada, ou de dia, ou de noite, eu não estou pecando contra Deus. Mas se eu fosse um crente da igreja de Roma, lá eles iriam dizer, olha, se você trabalhar no domingo, você é pecador, porque Jesus ressuscitou no domingo. Ah, tá bom, então eu vou trabalhar de sábado. Aí um camarada ia trabalhar no sábado, aí tinha o grupo do sábado. Se você trabalhar de sábado é pecado, porque é o sábado que os judeus vão falar. Esse é o dia do Senhor. Leia lá na Torá o mandamento. Quarto mandamento, não fará nada no dia de sábado. Então, irmãos, nós vemos que essas coisas que aconteciam no passado, infelizmente acontecem hoje. Por quê? Por falta de conhecimento da Escritura. Igrejas que não os consideram como salvos porque não guardamos o sábado. Os adventistas acham que nós não vamos para o céu porque não guardamos o sábado, consequentemente somos desobedientes ao quarto mandamento, à lei de Moisés. Então, sendo desobediente à lei, não fomos salvos, então não sendo salvos não vamos para o céu. Então, é uma controvérsia que acontece. Então, Paulo vai nos ensinar como devemos proceder diante disso. Outra controvérsia, ser circuncidado ou não. A circuncisão foi uma ordem dada para Abraão e toda a sua descendência, cortar o prepúcio do órgão sexual masculino. Era uma ordem, todo aquele que era judeu, que era da lei, deveria circuncidar-se. Então, na graça havia essa controvérsia. Se eu me converter, eu sou gentil, eu devo me circuncidar ou não? Havia também essa controvérsia. Nós vamos ver lá em Atos, capítulo 15, o primeiro concílio da igreja. O que é o concílio? Reuniu todos os líderes da igreja primitiva. Os apóstolos se reuniram, Paulo estava no meio deles nessa reunião, em Jerusalém foi essa reunião, Tiago foi o líder, o apóstolo Pedro estava lá, o apóstolo João estava lá. Houve esse concílio, por quê? Porque estava havendo contenda na igreja sobre esse exato assunto, entre guardar a lei ou não guardar a lei. Circuncidar-se ou não circuncidar-se. Paulo é um pregador do evangelho ou é um falso profeta? Essa era a maior questão, porque Paulo para muitos era um falso profeta, por quê? Porque ele não pregava a guarda da lei de Moisés, mas ele pregava o evangelho, as boas novas, a salvação de Jesus. Então, o concílio é feito e no final do concílio, a ordem para as igrejas gentias, foi enviado carta a todas elas, era que se guardassem dos ídolos e não, vamos ler lá, Atos capítulo 15, a ordem para a igreja, a primeira ordem, Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Essa foi o resultado do concílio. O primeiro concílio, a primeira contenda, divisão, aparente debate que houve entre os cristãos primitivos. Então, irmãos, a igreja primitiva é modelo para nós, como igreja. E se nela houve esses problemas, quanto mais nós ouvimos, quanto mais as igrejas hoje terão problemas. E até muito piores do que da igreja primitiva, porque na unção que eles caminhavam, nós estamos longe de caminhar. Na comunhão que eles caminhavam, nós estamos longe de caminhar. E no espírito de mártir que eles caminhavam, nós estamos longe de caminhar. Porque eles morriam cantando, eles eram queimados orando, eles morriam sendo apedrejados, abençoando. Então, a fé deles era totalmente diferente da fé moderna, cristã, evangélica atual, que é uma fé tão somente materialista. Então, olha só o que eles vão dizer. Atos 15, versos 28 e 29.
Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha lá, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, destas coisas farei bem, se vos guardardes. Então, nós vemos aí que a resolução dessa reunião foi essa, onde houve essa contenda, essa disputa, exatamente por esses assuntos de Romanos 14, se deveria guardar o sábado ou não, circuncidar ou não, e tantos preceitos da lei. A ordem foi essa, que eles se guardassem dos ídolos, da idolatria, e não cometessem o pecado de prostituição, que era o pecado contra o próprio corpo. A prostituição que está em 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 7, Paulo vai falar sobre prostituição, sexo, casamento e muitos assuntos como esse. Vamos lá, vamos continuar na escritura. Verso 8 diz outra causa da controvérsia, irmãos. O que vestir e que costumes observar? O que vestir e que costumes observar? 1 Coríntios 11, verso 4 ao 16. 1 Coríntios 11, verso 4 ao 16. Verso 4 ao 16. Vai falar aqui sobre véu e sobre cabelo. Eu não vou nem ler, senão vai demorar muito. Vai falar sobre a igreja de Corinto, o costume que eles tinham de a mulher usar véu. Se ela tivesse cabelo curto ou se ela tivesse cabelo grande, não usasse o véu. Essa ordem está muito clara, irmãos, porque lá em Corinto havia templos de prostituição, onde as prostitutas eram carecas. O que estava acontecendo em Corinto? Elas estavam se convertendo, muitas não estavam se convertendo, estavam se convencendo, estavam aglomerando a igreja. As que se convertiam, nasceu de novo. E as que se convenciam, iam na igreja e depois se prostituíam. E o que estava acontecendo? Estava trazendo transtorno às outras mulheres, as que eram casadas, as que estavam seguindo de verdade a fé. Então, por isso Paulo manda usar o véu. Mulheres na igreja usem o véu, para diferenciar entre as convertidas e as não convertidas. Então, foi somente um costume da igreja de Corinto. Uma ordem somente para essa igreja. Em Roma, Paulo não dá essa ordem, em Gálatas, em Efésios. Pedro nunca mencionou esse negócio do véu. João, se você ler os escritos dos teólogos, dos historiadores da igreja, nenhum citou essa ordem. Por quê? Porque isso foi um costume. Isso não é uma regra de fé, não é uma doutrina da Escritura enfatizada, como é a doutrina do amor, da graça, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, que se você ler de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar essa doutrina. Então, é somente um caso que aconteceu isolado na igreja de Corinto. Então, trazia controvérsia. O que vestir e o que não vestir. Que costumes devemos observar. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho ele é transcultural, ou seja, ele é além da cultura. Então, o Evangelho, irmãos, se eu pegar o Evangelho aqui no Brasil, Deus converter, vai ter uma cultura do povo, sabe? Como eles vão se vestir, como eles vão ser. Se eu for pregar o Evangelho na África, lá tem uma outra cultura. Se vocês verem como eles se vestem com turbante grandão, uma roupa colorida. E se você for na Europa, se você for no meio dos chineses, no meio dos palestinos, os homens se vestem com a túnica. Então, é um costume e uma cultura local. Então, não podemos nos dividir por coisas, por costumes locais, por coisas que não escandalizam o Evangelho de Jesus, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos ver o versículo 4. Paulo vai dizer: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, quem és tu? Quem somos nós, irmãos, para julgar a pessoa pela aparência? Quem somos nós para dizer: olha, aquele não é crente, aquele guarda o dia de sábado, aquele não é crente porque não guarda o dia de sábado, aquele é crente porque guarda o domingo, aquele não é. Coisas minúsculas, irmãos. Foram por coisas minúsculas como essas que os fariseus perseguiam Jesus. Não eram por coisas grandes, não eram por coisas extraordinárias. Por que eles perseguiam Jesus?
perseguiam Jesus porque Jesus curava no sábado, porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, como 7 vezes, como era o costume deles. Então foi por causa dessas coisas farisaicas que eles perseguiam a Jesus. E hoje não é diferente, mas quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, o pastor José deve saber muito mais do que eu vou citar aqui agora. Quantas pessoas foram excluídas de igrejas por causa de pouca coisa. Uma porque cortou um dedo no cabelo, outra porque vestiu uma calça, outra porque aconteceu isso e isso aquilo. Não foi por pecados, que são pecados conforme diz a Bíblia, não foi por adultério, embora nem o adultério possa excluir alguém, a não ser no ministério. No ministério, pessoa que adultera, a ordem bíblica é para ser deixada de lado, para ficar no banco. Por quê? Para não escandalizar o nome do Senhor. Mas nem mesmo por adultério, se a gente for olhar, se a pessoa se arrepender de verdade, nós podemos excluir ela da graça de Deus, nem do Evangelho, porque em Coríntios houve uma exclusão de um homem, 1 Coríntios. Mas se você ler 2 Coríntios, o que Paulo vai fazer? Olha, se ele se arrependeu, recebam novamente no Senhor. Ou seja, se aquele homem que teve um incesto, que teve relações com os pais, ou os pais com os filhos ou filhas, se arrependeu, recebam no Senhor. Então, a graça, irmãos, traz oportunidades de salvação, até mesmo para o estuprador, para o pedófilo, para o homossexual, para uma lésbica, para o pior tipo de pecador que há nessa face da terra. E nós não devemos nos achar melhor, porque talvez o nosso pecado aos olhos de Deus pode ser pior do que de um assassino. Nós podemos ser um assassino no coração, como eu disse aqui segunda-feira passada. Nós não podemos matar ninguém, mas o nosso coração pode estar cheio de assassinato, assassinando pessoas no coração. Então, devemos tomar cuidado ao julgar as pessoas pela aparência, a julgar as pessoas, porque a Escritura diz que Deus é para Deus, que elas estão em pé ou que elas caem, mas poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença, versículo 5, entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Então eu não vim aqui hoje dizer para você que o dia de você guardar o sábado, o dia de você guardar o domingo, mas que você esteja inteiramente seguro no seu coração daquilo que você crê. Eu devo estar inteiramente seguro daquilo que eu creio. A minha consciência, a sua consciência deve estar segura em seu próprio ânimo daquilo que você crê não ser pecado. Versículo de número 6. Até esses dias eu vi um vídeo no YouTube, pastor Silas Malafaia, perguntaram para ele se um cristão podia fazer tatuagem. Podia ou não podia fazer? Então ele vai lá na lei diz que não podia fazer nenhuma marca no corpo, mas ele explicou o contexto, aquilo se referia que naquela época pessoas pegavam ídolos e com a marca daqueles ídolos marcavam o seu corpo, mas se você olhava no Novo Testamento, não há nenhuma ordem clara se o cristão pode ou não fazer tatuagem. A única ordem que Paulo dá é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E devemos fazer tudo para a edificação. Então ele responde, nem que sim, nem que não. Depende da fé de cada um. Agora, se eu fosse dar a minha opinião, eu creio que não é lícito para um cristão fazer tatuagem, mas como não existe na Escritura uma ordem clara sobre esse assunto, é difícil falar se é pecado ou se não é. Depende a consciência de cada um. Então essa foi a resposta que ele deu sobre esse assunto, mas e tantos outros assuntos que nós vemos as pessoas perguntarem para falar. Depois de crente, depois dele ser crente, a minha resposta era essa. Se ele fez tatuagem, já está no mundo da tapete. Depois de crente. E não está convertido ainda. Eu conheço uma irmã, que ela desviou da igreja e fez uma tatuagem ainda na perna ainda. Ô filho, se você olhar fica igual eu falo com os irmãos. Isso aí é um assunto que não edifica, né? Para que eu vou fazer uma tatuagem no meu corpo se não edifica? depois de crente, ele vai ficar com a porta da Deus. Então, se a gente for analisarmos, isso aí são assuntos, e são muitos outros assuntos, irmão. Você vê, isso aí rola muito na internet. Se o cristão pode fazer isso, não pode. Se ele pode ir no cinema, se ele não pode. Se ele pode jogar futebol, se ele não pode.
se ele pode ver TV ou se ele não pode, se ele pode ver internet, se ele não pode. Então são tantos assuntos, irmãos, que cabe a cada um, conforme disse Paulo, ter a certeza no coração. Aquele versículo que fala assim, tem um pecado que é para a morte. E o pecado que não é para a morte. E tem pecado que não é para a morte. A morte. Aí agora você vê, tem que ter bem uma visão de Deus, você tem os pais e os pais. Então, o pecado para a morte e não para a morte. O único pecado para a morte, eterna, sem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Então, quando Jesus cita o contexto, o que acontece? Ele acaba de expulsar um demônio, os fariseus falam que é pelo príncipe do Beelzebub que Jesus expulsa, então Jesus olha para eles e diz, olha, todo pecado cometido contra o Pai, contra o Filho, vai ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não é perdoado. E quem blasfema contra o Espírito Santo? Qual a primeira característica dele? A morte espiritual. A pessoa não se arrepende mais. Quem conduz o homem ao arrependimento? Deus. O Espírito de Deus. Então a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, já nessa vida ela está morta. Sua consciência está morta. Ela está morta. Ela pode ouvir o pregador que for, pode dizer o milagre que for, não se converterá como fariseu. Por quê? Porque ela já blasfemou, já pecou o pecado da morte. E é difícil nós sabermos quem pecou e quem não pecou o pecado da morte. Mas uma dessas características é o coração duro e o Espírito Santo não vai trabalhar essa pessoa mais para conduzi-la ao arrependimento que é a salvação. Mais um segundinho, viu? Lá tem outro Espírito, tem uma doença que é para morte, para a glória de Deus? Não, tem doença que é para morte. E tem doença que não é para morte. Então nós devemos tomar cuidado, irmãos, com esses assuntos, porque isso ocorreu a divisão da igreja em Roma e ocorreu várias divisões até hoje, de várias opiniões, de vários ministérios que foram interpretando a Bíblia, foram vendo isso e aquilo e foram se dividindo por detalhes. Vamos continuar. Versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Até mesmo quanto ao sábado. O Adventismo do sétimo dia ensina que quem não guarda o sábado tem a marca da besta. Então, irmãos, é um assunto muito sério. Se você nunca conversou com eles, procure um dia dar um retorno e conversar com eles, principalmente um líder deles. Você vai ter um debate com eles. Você não vai gostar. Então, nós vemos, irmãos, que isso acontece por quê? Porque não desconhece as escrituras do poder de Deus. Olha lá. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então aqui, para que nós não cometamos erro, duas coisas devemos ter em mente aqui. Primeira coisa é que Deus há de nos julgar, conforme está escrito aqui. A segunda coisa é que o nosso corpo, que a nossa vida é do Senhor. Então tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Então se eu guardo o sábado ou não guardo o sábado, deve ser para a glória de Deus. Fica um domingo, coma comida. E eu creio, irmãos, como o pastor disse, a minha opinião também sobre a tatuagem. Eu creio que glória vai ter Deus de eu furar os meus poros e escrever o nome, mesmo que seja o nome de Jesus. Que glória eu vou fazer para Deus fazendo isso? Que glória eu vou trazer para Deus mutilando o meu corpo? Mutilando. Embora não haja essa palavra, tatuagem, no Novo Testamento, televisão e internet, nós devemos usar da TV, da internet, para a glória de Deus, e não para o pecado, para a prostituição, luxúria, para a maldade, como muitos usam. E quanto à tatuagem, cada consciência de cada um saber o que fazer com o seu corpo. E eu creio que tudo que fazemos para o nosso corpo deve ser para edificação. Então, quem eu vou edificar fazendo uma marca no meu corpo? Para ninguém. A única tatuagem que devemos ter no corpo
é a marca do sangue de Jesus, que é espiritual e ninguém vê. Essa é a melhor tatuagem que eu recomendo a todos os irmãos fazerem. Ter a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Nós não vivemos para nós. Ou seja, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Versículo 9. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então o Senhor é o Senhor dos mortos e dos vivos. Versículo de número 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Então isso estava acontecendo em Roma. Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós vamos dar conta a Deus de tudo o que fizermos. Pelo dia que guardarmos, seja sábado ou domingo, pela comida que comemos, seja arroz, feijão, legumes ou seja carne, nós vamos dar conta para Deus. Se eu fiz tatuagem no meu corpo ou não fiz, vamos dar conta para Deus. Tanto aqueles que não fazem como aqueles que fazem. O julgamento será para todos, irmãos. Então, nós devemos ter isso em consciência também. Como eu disse, em primeira instância, vamos ser julgados para Deus. Em segunda instância, tudo que fazemos deve ser para o Senhor. Então, eu vou estar um dia no tribunal de Cristo. Imagine você, feche os seus olhos, imagine você. Um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo. Parece até uma loucura que eu estou falando, uma utopia. Mas nós vamos estar diante dele lá. E ele vai nos julgar, irmãos. Cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter que dar conta do que nós fizemos com a nossa vida a ele. Vamos, porque a nossa vida, como eu já disse, não é nossa, mas é do Senhor. Quer comamos, quer bebamos, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então nós teremos que dar conta como nós usamos a nossa vida aqui na terra para a glória do nome dele. Nós teremos que dar conta. Esse tribunal de Cristo é a Escritura, irmãos. Muitos teólogos dizem que os crentes não serão julgados, é mentira. Os crentes serão julgados. Os ímpios serão julgados para a condenação. E os crentes serão julgados para receber galardão, recompensa. A recompensa, Cristo dará a cada um segundo as suas obras. Não será igual para todos os crentes. Alguns receberão grandes galardões, outros médios, outros pequenos e outros nada receberão. É o que ensina a Escritura. Vamos entrar um pouco nesse assunto, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Então olha lá. Quando formos desprezar o irmão, ou condenar o irmão porque ele come ou não come certo tipo de alimento, ou tem um costume diferente do nosso, ou vamos desprezá-lo, ou condená-lo, devemos levar em consideração que um dia nós e ele estarão diante do tribunal de Cristo para prestar contas. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, 3º capítulo, versículo 11. Essa também é uma expressão mal interpretada pela Igreja Católica de Roma, o qual diz que esse salvo pelo fogo é o purgatório. Então nós vamos ver o real significado dessa passagem, que não é o purgatório, mas sim um tribunal de julgamento de Cristo. 1 Coríntios, 3º capítulo, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é
Jesus Cristo. Então, o fundamento da igreja é Jesus. E se alguém sobre este fundamento, ou seja, sobre Jesus, edificar, formar um edifício de ouro. Aqui o edifício é fazer a obra de Deus, irmãos. Fazer um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia, esse dia maiúsculo, é o dia de Cristo, o dia do tribunal, do seu julgamento, o dia do Senhor. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, e em Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, essa receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Ou seja, não receberá galardão, mas será salvo, todavia como pelo fogo, pela misericórdia exclusiva de Deus, pela graça soberana do eterno Deus. Então será julgado. Tudo que nós fizermos, as nossas obras serão julgadas. E aqui muitos erram, porque muitos acham que Jesus vai julgar somente a quantidade das obras. Se enganam, porque Jesus vai julgar a qualidade das obras, ou seja, a motivação. O que nenhum homem pode julgar, ele vai julgar a motivação. Eu ganhei 100 almas para Jesus. O pastor José vai chegar e falar, ganhei 10. O outro irmão vai chegar e ganhei 1 milhão de almas para Jesus. Jesus não vai olhar para a quantidade, vai olhar para o coração e vai dizer, olha, qual foi o motivo que você pregou o meu evangelho? O porquê que você construiu igreja? Muitos construíram, infelizmente é verdade. Eu não sou Deus aqui para julgar quem está construindo para a glória de Deus ou quem está para ganhar dinheiro. Mas muitos estão construindo para ganhar dinheiro, conforme o próprio Paulo disse. Outros pregam o evangelho por porfia, por contenda, para ser o melhor, o maior. Mas Paulo vai dizer, mais importante é que o evangelho seja pregado. Muitos por porfia, outros por contenda. Outros pregam o evangelho por amor a Deus, por amor ao próximo. Então essa motivação vai ser julgada. Por que eu louvei a Deus? Estava até comentando hoje no serviço, cantores gospels que cobram 10, 20, 30 mil reais para adorar a Deus. Será que vão ser salvos? A grande questão é essa, não sei se vão passar pelo tribunal. Será que vão passar pelo céu para receber o galardão do tribunal? Será que salvos serão? E se forem salvos, será que terão algum galardão do céu se cobrar o absurdo para adorar o nome dele? Se a maioria teve a sua motivação de adorar a Deus e gravar um CD para ganhar dinheiro, porque a maioria hoje, não vou generalizar, porque eu não posso generalizar, mas a maioria hoje que grava CD, o intuito é ganhar dinheiro, o intuito é ser famoso, é ir para a mídia, para todos os lugares, é ser um famoso e ganhar dinheiro. Essa é a maioria, não somente dos cantores não, pregadores também. A maioria tem essa intenção, não de anunciar o evangelho de graça e pela graça, mas sim de usurpar a glória de Deus. Mas a grande realidade é essa, se todos tivessem em mente o tribunal de Cristo, que estaríamos lá um dia, vamos estar lá um dia, para ser julgados, irmãos, tomaríamos muito mais cuidado com as nossas atitudes. Leonardo Ravenhill, ele vai dizer assim, que 1 minuto na eternidade, diante desse tribunal de Cristo, diante do juiz de todos, que nesse dia não será misericordioso, mas será um juiz justo, um juiz que vai julgar com justiça, como o leão da tribo de Judá, um dia nesse tribunal, 1 minuto nesse tribunal, nos faria ter desejado voltar para a terra e ter orado mais, sacrificado mais, jejuado mais, pregado mais, agonizado mais. Um dia somente, diante desse tribunal. Então, não se iluda achando que Deus vai ficar com preguiça, vai julgar de qualquer jeito, cada um não. Um por um vai passar diante dele. Eu não sei quantos anos vai demorar. Eu não sei se vai ser milhares de anos. Mas um por um vai passar diante dele. Vai estar, como você está pertinho de mim aqui, nós vamos estar perto de Jesus, irmãos. Então é algo que para muitos se alegram, mas para mim assusta. Porque eu sei que o nosso Senhor, ele é rigoroso. Eu sei que o nosso Senhor, ele vai julgar a cada um. E se você estiver do lado de Paulo ainda, seu julgamento? Paulo vai estar na sua frente, você atrás de Paulo, Jeremias atrás. Imagina a vergonha que muitos vão passar nesse tribunal. Irmãos. Nunca fizeram nada para Deus, nunca oraram pela salvação de almas, pela obra missionária, nunca fizeram um pontinho.
quando estiverem lá, vão sentir vergonha. Então, vamos trabalhar enquanto é dia, porque como disse Jesus, a noite vem, a qual ninguém pode trabalhar. Vamos voltar para Romanos 14. Esse assunto é um outro assunto. Qualquer dia nós poderemos somente dar uma pregação sobre o tribunal de Cristo, o julgamento para os crentes. Versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vamos dar contas para Deus, de nós mesmos. Versículo de número 13. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Agora Paulo vai começar a falar com os fortes, porque Romanos 14, a maioria das suas palavras não são dirigidas aos cristãos, tanto judeus como gentios fracos, mas aos cristãos, judeus e gentios fortes. Paulo está ensinando eles, assim como ele mesmo fazia na prática, a lidar com os mais fracos, a lidar com os bebês espirituais, com as criancinhas em Cristo. Paulo está ensinando. O que ele está falando? Olha, se você sabe que o seu irmão vai se escandalizar, vai tropeçar, ao ver você comendo uma carne que a lei de Moisés proíbe, se você tiver risco, não come, para você não desviar a fé desse irmãozinho, para você não desviar, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então aqui é um princípio de amor, irmãos, amor ao próximo. A pessoa que vai se abster daquilo que ela sabe que não é pecado, que Deus deu liberdade a ela, que é chamada liberdade cristã, ele vai se abster daquilo por um momento, vai se fazer de louco para ganhar o louco, vai se fazer de sábio para ganhar o sábio, de judeu para ganhar o judeu, de aqueles que sem lei para ganhar aqueles que são sem lei, conforme está em Coríntios, que Paulo usava este método para evangelizar. Ele era um homem que se misturava para o povo sem pecar contra Deus, isso fica bem claro, e nesse misturar que ele fazia, tanto com os que guardavam a lei, como os que não guardavam a lei, ele tentava ganhar o número máximo de possível de pessoas para Cristo. Por quê? Porque ele procurava sempre não pôr tropeço aos seus irmãos. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, ele pega Timóteo, pega alguns gregos, e a escritura é clara que no templo judaico não poderia estar gentios. Então o que ele faz? Ele manda raspar a cabeça para falar que ele estava cumprindo o voto, né? Circuncida os gregos e põe no meio do templo. Mas o que acontece? Tinha um grupinho ali que conhecia Paulo. E quando eles vêem Paulo ali com os ímpios, entre aspas, para eles eram ímpios, né? Gentios, eles veem ali, o que acontece? Catam Paulo e já querem matar Paulo. Se a justiça ali humana não intervém, os judeus tinham matado Paulo ali mesmo. Então, de Atos capítulo 20 até o 28 vai contar essa história que aconteceu com Paulo. Mas Paulo era sempre prudente no seu modo de ser. Ele até mandou o Timóteo se circuncidar para que os judeus pensassem que ele ainda guardava a lei. Que caluniavam ele para tudo que era lado, dizendo que ele blasfemava de Moisés, que ele falava isso, quando ele não falava, que tão somente ele falava, era isso que ele estava falando para os irmãos, que nós temos a liberdade cristã dada pela graça de Deus, mas não devemos usá-la para ser tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então o contexto aqui é sobre comida e guarda de dias e sábado. Ele está falando assim, ó, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imundo. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem pessoas que pegam esse versículo aqui, que nenhuma coisa é imunda, então ele acha que tudo que está no mundo é puro. Um CD de pornografia para ele é puro, um CD de satanismo para ele é puro, tantas coisas eu poderia citar. Tudo para ele é puro, porque ele cata esse texto e diz que nenhuma coisa é imunda. Não. Aqui está falando sobre alimentação, está falando sobre comida, está falando sobre
os dias que Deus criou, que nenhum dia é imundo e nenhum dia é puro, mas todos os dias são iguais e cada um faça o que o Senhor colocou no seu coração, também no que diz respeito à comida. Mas não está falando aqui de outros assuntos, irmãos. Muitos pegam esse versículo isolado e já acham que tudo que eles querem fazer ou praticar no mundo é puro. O adultério é puro, isso é puro. Não, isso é distorcer a verdade da palavra. Verso 15. Vai voltar a falar da comida, para os irmãos verem que é comida o assunto. Mas se por causa da comida você conquista teu irmão, você entristece teu irmão por causa do teu jeito de comer, já não andais conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não destrua. Quantas pessoas desviam por verem outros? Talvez o outro nem está cometendo pecado, mas a pessoa vê, e na religiosidade dela, aquilo é pecado, então ela se desvia por causa da conduta de um irmão. Isso acontece muito, irmão. A pessoa, ela deixa se destruir por causa de coisas mínimas. Então, muitos já se destruíam por causa disso. Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Deus, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quem serve a Cristo dessa maneira é agradável a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Outro princípio aqui. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então não tem como catar Romanos 14 e querer usar ao meu favor. Porque se eu sou um cristão forte, eu vou catar Romanos 14 para usar a favor do próximo. É isso que Paulo está ensinando. Então, eu não vou usar da minha liberdade cristã para escandalizar o meu irmão. Pelo contrário, eu vou usar da minha liberdade dada por Cristo para edificar a vida do meu irmão, para trazer paz à vida do meu irmão, para trazer salvação à vida do meu irmão. Versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tudo é limpo, mas comer com escândalo também é pecado aos olhos de Deus. Escandalizar o nome do Senhor Jesus. Em Coríntios eles comiam com escândalo. A ceia. Porque a ceia era dividida em duas partes. A ceia que Jesus instituiu e a ceia que era comida. Eles se alimentavam fraternalmente. E como o almoço hoje. Fazíamos um almoço, depois fazíamos o culto e a Santa Ceia. Então, nesse almoço, cada um levava a sua comida. Os ricos levavam bastante. Os pobres ficavam ali chupando deles, vendo eles comerem. Então, Paulo fala, olha, quando vocês se reúnem, não é para a edificação, mas é para a condenação. Uns comem demais, outros não comem. Vocês desprezam os que nada têm. Nisso eu não vos louvarei, Paulo vai dizer. Então, eles comiam em Corinto com escândalo, assim como eu creio que estava acontecendo em Roma. A mesma coisa. Talvez eles se reuniam na igreja, uns comiam abundantemente, enquanto outros passavam fome e necessidade. Então, isso é muito interessante. Eu já vi pessoas saírem chateadas de culto por causa desse assunto de comida. Na porta havia a venda de salgados, e os filhos não tinham, os pais não tinham dinheiro para dar para os filhos, né? E o que acontece? A criança vai entender? Não é igual eu, você que não tem dinheiro no corpo. A criança sai chorando, o pai sai com o coração triste, e vai saber se muitos já não desviaram por causa disso. Então, por causa da comida, de escândalo, desviaram almas que Cristo deu a vida. Então, isso é muito importante nós tomarmos conta. Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece ou se escandalize, nem se enfraqueça. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, muitas coisas que eles faziam aqui era para escandalizar os irmãos. Então, tudo que fazemos, devemos fazer para não enfraquecer os irmãos, não escandalizar os irmãos,
e não tropeçar os irmãos. É um princípio também que Paulo seguia à risca no seu chamado. Aqui, beber vinho é um culto de ensino. Muitos catam esses versículos e dizem que o cristão ele pode encher a cara de cachaça, beber vinho, beber bebida alcoólica. Catam esse versículo e muitos mais outros versículos, irmãos. Mas eu creio no que Paulo disse lá em Efésios. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu creio que nós somos uma nação do quê? De reis e sacerdotes. Provérbios capítulo 31, a mulher vai dizer para o rei Lemuel, rei Lemuel, não é próprio do rei beber vinho, nem desejar bebida forte. E lá em Ezequiel também diz que o sacerdote não deveria beber vinho nem bebidas fermentadas. E no Evangelho, irmão, diz que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então eu creio que para nós, irmãos, que somos cristãos, não temos nenhuma necessidade de beber o vinho alcoólico, beber bebidas alcoólicas, cerveja. Muitos casos de versículo e distorcem para bebidas alcoólicas. E não é isso o que o texto está dizendo. Até porque este vinho poderia ser o suco de uva, poderia ser o suco da vide, o fruto da uva, somente o suco. Hoje é tudo alcoólico. O homem joga álcool, joga isso, joga aquilo e faz uma mistura. Então, devemos tomar cuidado. Quantos também já desviaram, porque as pessoas encheram a cara de cachaça e ainda falaram que a Bíblia não proíbe beber. Ela proíbe somente se embriagar. Quem já ouviu essa frase? A Bíblia não proíbe você de beber. Ela proíbe você de se embriagar. A Bíblia não proíbe você de adulterar. Só de você pensar, você já está adulterando. Então devemos tomar cuidado com a bebida alcoólica. Até porque os alcoólicos anônimos, aqueles que têm reuniões sobre pessoas alcoólicas, eles vão dizer que a pior coisa é o primeiro gole. O primeiro gole é que a pessoa ela começa a entrar no vício da bebida alcoólica. Então não tem essa de beber socialmente ou não. Quantos lares, quantos casamentos foram destruídos por causa do álcool? Eu poderia aqui fazer uma pregação só sobre isso. O mal que nos causa o álcool, as drogas. Quantos casamentos? E na Bíblia? Se você ler na Bíblia, tem um monte de exemplos de álcool. Ló, as filhas dele embriagou ele para ter relação com ele. Noé se embriagou e depois amaldiçoou o filho, que viu ele pelado, viu ele nu. Davi embriagou Urias e falou para Urias se deitar com Betseba para encobrir o seu pecado. Então, sempre quando você vai ver na Bíblia o álcool, nunca está associado à alegria. Nem em João capítulo 2, que está lá na Galileia, porque ali o vinho acabou. Então, houve alegria por quê? Porque Jesus transformou a água em vinho, mas o vinho dele não era igual dos homens, era um vinho de alegria, era um vinho sobrenatural, era um vinho que era melhor do que todos os outros, porque não conduzia o homem para a ruína, mas conduzia o homem para a alegria, porque era o vinho que Jesus criou, era o suco de uva mais puro que houve na face da terra, porque foi criado pela palavra do Salvador de Jesus Cristo. Então, se você quer saber se o cristão pode ou não se embriagar ou beber, é só fazer uma análise de Gênesis e Apocalipse. Quais foram as características dos pingarrados na Bíblia, dos pingus? Qual foi a consequência? Salomão mesmo diz que para quem são os ais, para quem são as rixas, para quem são as dores, para quem? Para aqueles que se demoram em beber bebida forte e desejam o vinho. Então, para eles são as dores, os ais, as guerras, o vinho. Diz que você vai olhar para as mulheres e o teu coração vai falar coisas perversas. Você vai dizer, bateram-me e não senti nada. Vai ser como um homem marinheiro dormindo no mastro. A tempestade está rolando e o marinheiro está bêbado ali em cima do mastro, está dormindo, não consegue enxergar nada, nem ter discernimento. Então essas são as consequências da bebida alcoólica. E se eu beber bebida alcoólica, eu vou fazer meu irmão tropeçar ou não? Eu vou fazer meu irmão se escandalizar ou não? Se eu andar bêbado por aí, eu vou fazer meu irmão se enfraquecer ou não? Com certeza eu vou. Se eu vou, então, pelo esse próprio princípio também, eu não vou
beber vinho, nem comer carne, nem fazer nada que escandalize o meu irmão. Hoje comer carne escandaliza o crente, né? Alegra. Eu nunca vi nenhum crente aqui que se escandalizou porque viu alguém comendo carne ou fazendo churrasco. Mas se beber vinho, vai escandalizar. Então, que bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Tudo que não é de fé, Paulo vai dizer, é pecado. Então, se você tem dúvida ao fazer alguma coisa, fazer uma tatuagem, ao que você deve guardar o sábado ou não, ao que você deve beber vinho, comer carne, comer legumes, ou usar um certo tipo de roupa, frequentar algum lugar, ou ver televisão ou não ver, ou ver internet ou não ver, ou fazer isso ou não fazer, se você já tem dúvida, já é um pecado. Bem-aventurado. Então, só o fato de a pessoa estar perguntando para o pastor Silas Malafaia, eu posso ou não fazer tatuagem? É porque ela tem dúvida. Se fosse algo do Espírito Santo, ela não precisaria perguntar para o pastor nenhum. Ela chegava ali e ia fazer normalmente, não ia? Porque não haveria nenhuma condenação na consciência dela e nenhuma condenação nas Escrituras. Mas como ela já está com essa dúvida, então ela está perguntando para todos os pastores que ela conhece. Pastor da Assembleia, pastor da Universal, pastor da Batista, pastor dessa. E vai perguntando para todo mundo, cada um vai dizendo de uma forma. E aquilo gera dúvida. Então a pessoa vai fazer pela dúvida, é pecado. Só o fato dela já ter dúvida, se pode ou não guardar o sábado, ou não guardar o sábado, o domingo, ou a segunda-feira, ou comer esse tipo de alimento ou não, é porque ela já não tem certeza daquilo que ela crê. Então ela está perguntando, acontece isso muito hoje, irmãos. Tem pessoas que perguntam a mesma pergunta para 10, 20, 30 pastores diferentes. E ela quer que pelo menos desses 30, tem que falar para ela que ela pode. Aí se falar que ela pode, ela vai e faz. Mas ela está em pecado tanto quanto se os 30 tivessem falado para ela fazer. Por quê? Porque ela está em dúvida. Pode 50 pastores falar para ela, pode ou não pode? Ela está em dúvida, ela está em rebelião contra a sua consciência, contra o Espírito de Deus, contra as Escrituras. Então ela está em pecado. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então tem aquele frango cheio de vela, coloca na porta da sua casa. Isso não aconteceu, irmão. Eu estou dando um exemplo só. Alguns vão pegar aquilo e vão jogar no lixo. Não é pecado. Outros vão pegar e vão comer pela fé. Não é pecado. Agora outros vão pegar, mas vão comer sem dúvida. É pecado. Se duvidar, ela pode pegar ainda, hein? Se duvidar. Então devemos tomar cuidado, irmãos. O que não é da fé é pecado. O que não é pela fé é pecado. Por quê? É pela dúvida. Se não é pela fé, é pelo quê? Pela dúvida. Faço pela dúvida. Age pela dúvida. Então já é pecado, é incredulidade. Então, tudo que fazemos deve ser pela fé. Pela fé no quê? Na fé? Simplesmente não. Pela fé na palavra de Deus e na presença do Espírito Santo de Deus. Não pela fé na fé, porque até a fé na fé, se for ímpia, é pecado, mas pela fé de acordo com as Escrituras. Não uma fé humana, carnal. A fé humana e carnal, como não me canso de dizer, já disse aqui várias vezes, que a fé natural que todo homem tem, que seu time de futebol vai ganhar, sua escola de carnaval vai ganhar, ele vai levantar, vai ser um dia de trabalho bom para ele. Essa é a fé natural que todo mundo tem. Mas estou falando da fé bíblica. Devemos, tudo que fazermos na nossa vida, se não for pela fé bíblica, o justo viverá pela fé que Deus dá a ele, sobrenatural. E se não é pela fé, a Bíblia diz que é pecado. Então, resumindo, os deveres dos cristãos, diante de questões não essenciais entre crentes, ou seja, questões não essenciais, quais são os deveres? Vamos lá, um resumo rapidamente. Tenham comunhão uns com os outros, a despeito das diferenças de opiniões. Essa era a ordem de Deus. Para termos comunhão, se a pessoa guarda o sábado, eu poderia ter comunhão com ela pode ter comunhão comigo. Se eu guardo domingo, o pastor José guarda segunda-feira, ou se eu como só legumes, ele só carne, a ordem da Bíblia é clara, só temos comunhão uns com os outros. Eu sei que, infelizmente, não há. Quem guarda o sábado se separou por um quadrado. Quem guarda o domingo se separou por outro.
Infelizmente isso aconteceu. Mas se analisarmos o texto, aqui está claro. Não desprezem uns aos outros. Então não há desprezo. O que guarda o sábado, despreza o que não guarda. E o que guarda o domingo, critica o que guarda o sábado. Não julgue uns aos outros. Então, quem não guarda o sábado tem a marca da besta, vai para o inferno. Então está tudo escrito na Escritura. Reconheçam que cada um é servo de Deus e pessoalmente responsável perante Deus por aquilo que se permite fazer, com exceção do que é proibido a todos, ou seja, coisas que a Escritura proíbe para todos. Então, nisso, irmãos, nós devemos sim julgar, pregar e condenar, mas em questões não essenciais, conforme Romanos 14, devemos não julgar, mas sim suportar, amar e ser exemplo. Reconheçam que ninguém que conscientemente segue a Deus anda segundo o conhecimento que recebeu. Não julgue a ninguém quanto ao dia de sábado, que guarda ou que não guarda. Não julgue a ninguém acerca do que é permitido ou não comer e beber. Vivam todos em paz para o Senhor e uns para os outros. Não despreze a ninguém. Reconheçam que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não façam ninguém tropeçar. Reconheçam que no Novo Testamento nenhum animal é considerado impuro para o consumo. Demonstre amor, abrindo mão daquelas coisas que destroem os outros. Não seja motivo de vergonha para Cristo, por causa da sua liberdade cristã. Sigam as coisas que servem para a paz e a edificação dos outros, em vez de gastar tempo com discussões sobre alimentos, bebidas, sábados, circuncisão, guardar a lei, rituais, roupas, estilos, adornos, costumes e religião externas, coisas que em si mesmas não destroem a obra de Deus e a respeito das quais os homens nunca concordarão plenamente. Não use nenhuma questão não essencial para ofender, enfraquecer ou fazer tropeçar qualquer pessoa por causa de seus argumentos ou prática. Desenvolvam a sua fé diante de Deus e não a ostentem diante dos outros. Não condenem a si mesmos a respeito de qualquer coisa não proibida e de forma específica nas Escrituras, por meio de mandamento claro. Não permitam que sua consciência seja influenciada por um contexto religioso errado ou por constantes confusões sobre coisas não essenciais. Não façam nada duvidoso. Se vocês estão seguros a respeito de uma questão, não estão seguros a respeito de uma questão, não prossigam, se tem dúvidas. Suportem as fraquezas dos outros, tolerem suas peculiaridades e escrúpulos, às vezes ridículos, até que se fortaleçam. Amém? Segunda-feira que vem vamos estar Romanos, capítulo de número 15. Vai falar, olha o versículo 1 só que fala 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então é um resumo do capítulo 14, verso 1 do capítulo 15. Então, aqui está a maneira de nós lidarmos com assuntos cristãos não essenciais à fé. Ou seja, são costumes, são crenças, as quais nunca os homens vão concordar plenamente. Se houvesse uma concordância desses assuntos, a Escritura já tinha dado. Mas como não há uma concordância plenamente do que eu devo ou não comer, vestir, do que eu devo, qual dia eu devo guardar ou não, a Escritura é clara, nunca os homens vão estar no consenso. Sempre vai haver divisões, diferenças de opiniões. Esse é o quadro que nós vemos hoje. Por isso que há muitos ministérios, muitas igrejas evangélicas, muitas portas se abrindo, porque há diversidade de opiniões, irmãos, mas uma coisa devemos tomar cuidado, nunca usarmos a nossa liberdade cristã para escandalizar ninguém, mas para ser um instrumento nas mãos de Deus. Nunca usar da minha liberdade. Olha, eu tenho liberdade, então eu vou fazer o que der na minha telha.
Se eu sei que aquilo vai escandalizar aquele novo convertido, aquele irmãozinho que tem a fé fraca ainda, eu não vou fazer para não escandalizar a vida, nem a vida espiritual dele. Eu não vou escandalizá-lo. Amém? Mas eu vou orar por ele até que um dia ele se torne forte e maduro, para que então ele possa fazer o mesmo para com os outros que estão chegando. Então, essa é a ordem de Paulo. Eu queria que todos os adventistas ouvissem essa pregação. Todos aqueles que são prós e contra o adventismo ouvissem essa pregação, para ver se acabasse de uma vez com todas com essa divisão. Mas não vai haver, porque, infelizmente, os adventistas não têm só essa prática no sábado, muitas outras. Eles colocaram no meio desta do sábado para ser diferente das igrejas protestantes, o que lhes tornaram uma seita. Eles têm várias práticas, eles dizem que o profeta deles, que fundou o adventismo, os irmãos sabiam que depois ele voltou para o presbiteriano, ele fez, depois ele voltou e as pessoas deram continuidade ao trabalho dele. Então, isso tem acontecido muito, irmãos. Por quê? Porque ele mesmo tinha dúvidas daquilo que ele tinha criado. Se era ou não obrigado o cristão a guardar o sábado. Então, muitas heresias surgem por causa disso, por causa das dúvidas, irmãos. Então, se eu tenho dúvida acerca de um assunto, é melhor eu não falar nada, porque se eu falar, eu vou poder estar em pecado. Vamos orar e agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade.